O Estevão joga muito. E aí, eu vou tirar onda de novo, Bruninho Prado, porque eu falei, no primeiro jogo desse moleque eu falava, esse moleque é melhor que o Endrick. E com 25 jogos a menos, ele já iguala o número de gols do Endrick pelo Palmeiras. É inacreditável o que joga o Estevão. 2 golaços. É o craque do time do Palmeiras com 17 anos. E cada dia ele mostra mais que ele está muito preparado para brilhar na Europa. Está indo para o Chelsea. Ainda pode ajudar muito o Palmeiras, quem sabe até a ser tetracampeão paulista, porque os números comprovam que o todo-poderoso Palmeiras volta a ser o favorito ao título. Chegou a ser quase eliminado na primeira fase, chegou a ter polêmica, mas agora já tem melhor ataque, já tem segunda melhor defesa, números já que mostram o Palmeiras como o favorito ao título, porque é o atual tricampeão, e para os grandes rivais que torceram tanto, e é claro que torceram, para o Palmeiras ser eliminado, para tirar do caminho esse todo-poderoso Palmeiras, agora tão com frio na barriga, porque foi 3-0 com o show do Estevão. Esse moleque é muito diferente, né, Mauro? O primeiro gol, principalmente, para mim, foi um golaço. O segundo foi um belo gol, mas eu acho que dava para pegar, sendo muito sincero. Dava para o goleiro pegar. Agora, impressionante como esse moleque chama a responsabilidade, né, Mauro? Tão novo, sendo o cara desse time do Palmeiras. Boa tarde a todos. Eu acho que falar do Estevão é chover no molhado, né? Já elogiamos inúmeras vezes, não por acaso. A grande questão é o que será do Palmeiras sem ele, né? Porque já está na contagem regressiva para sua saída. E se você imaginar o Palmeiras sem o Estevão, não teria talvez brigado pelo título, não brigaria pelo título brasileiro do ano passado, como brigou. Talvez tivesse eliminado já do Campeonato Paulista a essa altura, precocemente, né? A dependência do time em relação a ele é muito grande. E os jogadores terão, o técnico, a comissão técnica, terão que se virar sem o Estevão a partir do início do segundo semestre. Acho que esse que é o grande ponto, né? É um jogador diferente. Eu não gosto das comparações, você sabe disso, comparar com o Endrick, são posições diferentes. O Endrick tem um título brasileiro que ele conduziu o Palmeiras a ele, o Estevão não conseguiu, né? Então tem esse outro aspecto também a favor do jogador. E um está no Real Madrid, o outro ainda está no Palmeiras. Acho que isso também faz uma diferença, está no clube brasileiro, está no grande clube europeu, né? E já pedindo passagem, né? Não pede passagem totalmente porque o Mbappé é o titular, então é difícil. Mas ser reserva do Mbappé não é vergonha, muito pelo contrário. É até um privilégio poder trabalhar ao lado de jogadores desse nível, o quão importante eles podem ser até para a evolução do Endrick. São 2 grandes jogadores que o Palmeiras revelou, vendeu muito bem ambos, e o grande desafio vai ser, depois que ele for embora, campeão paulista ou não, tetracampeão ou não, o que fazer, né, sem ele, né? Porque muda bastante, ele realmente desequilibra. Não vinha tão bem em jogos recentes, até porque estava gripado, não estava muito bem, até fisicamente, né? Teve até jogo que ele ficaria do banco, aí teve que entrar porque o Maurício se machucou, aí ele entrou no começo, né? Foi contra o São Paulo, né? E não rendeu tanto, mas você vê que ele voltando aí à sua melhor forma, ele de fato é muito decisivo e mesmo sem ser um atacante, né? Um homem de área, coisa parecida, ele finaliza bem, faz muitos gols, um jogador especial que como eu falei semana passada, eu acho que a lista de atacantes da seleção brasileira deveria ser uma lista quase fixa e meias atacantes, entre os meias atacantes ele estaria sempre presente, na minha opinião. Até para ganhar horas de voo e experiência e crescendo, né? Até porque daqui a algum tempo ele não vai desfalcar, nem o Palmeiras ele vai atrapalhar mais, ele vai desfalcar o Chelsea, mas aí não desfalca, lá tem calendário organizado, não tem problema nenhum ser convocado. Aqui a convocação vira um problema para os clubes. Agora, a gente está falando, né, Flávio Prado, de um Palmeiras que ele vai, sim, se tornando o favorito ao título. Ah, mas ele quase não classificou. Tá bom, mas o Palmeiras é o atual tricampeão, é, sim, o melhor time do futebol de São Paulo e entre ali os 2 ou 3 melhores do Brasil. E aí, ó, o Palmeiras chega à semifinal como o time de melhor saldo de gols, 14. Melhor ataque, 24. 3 a mais do que o Mirassol, que enfrenta o Corinthians hoje. E segunda melhor defesa. São 10 gols sofridos. Só está atrás da Ponte Preta com 8 gols sofridos.
além de ser, e isso é muito importante falar, né, Flávio, o único invicto nos clássicos. Ele venceu o Santos, empatou com o Corinthians e empatou com o São Paulo. Já é o favorito ao título Palmeiras? Ou não? Ou o Corinthians, que teve a melhor campanha e o melhor futebol na média, na primeira fase, ainda é o favorito? Porque você vê como as coisas no futebol mudam. O Corinthians estava recebendo muitos elogios, 9 vitórias seguidas pelo Campeonato Brasileiro. Depois disso, o Campeonato Paulista começou muito bem. Só que aí, de repente, cai um pouco de rendimento. Tem 2 partidas vexaminosas contra a Universidade Central da Venezuela, né? Um time minúsculo que o Corinthians conseguiu quase ser eliminado pela Universidade Central na Libertadores. E aí, ao mesmo tempo, o Palmeiras sobe, né? Vence 2 jogos consecutivos para passar de fase, coloca 3-0 no São Bernardo, que teve uma excelente campanha na primeira fase, e vai para a semifinal. Já é o favorito, Flávio, ao título, ou o Corinthians ainda está de igual para igual ali? E outra, o que é o Estevão, né? Eu até entendo o Mauro não gosta de comparação, e eu entendo quando ele fala que o Endrick realmente comandou o Palmeiras para um título brasileiro, só que de bola o Estevão me encanta muito mais, muito mais. Me encanta de gostar de ver jogar, de gostar de ver as jogadas. Eu acho que ele é mais decisivo. E claro, né, o Estevão se machucou na temporada passada, que foi exatamente quando o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, quando o Estevão estava machucado, Flávio. Bom, boa tarde, Pilhado, boa tarde, amigos. O Palmeiras e o Flamengo, eu sempre falo, eles disputam o campeonato sozinho, esse tipo de campeonato regional, porque são os dois especiais, eles são favoritos em tudo que eles disputam, inclusive Libertadores. Obviamente, no campeonato regional eles são favoritos. O Palmeiras no ano passado também segurou e faz muito bem, pré-temporada, e quando soltou o time foi campeão, e pode ser que aconteça outra vez esse ano. Agora pode ser também que lá na frente tire o pé de novo, não tem muita lógica isso. Quem tem que lutar por esse título é o Corinthians, é o São Paulo, é o Santos, porque talvez sejam os únicos títulos que eles possam brigar efetivamente. Mas se o Palmeiras mantiver esse nível de atuação, forçar só um pouquinho, é claro que ele ganha. Ele é muito melhor que os outros. Não há nem como discutir isso. Calma aí, Flávio. Oi. O Palmeiras hoje titular é muito melhor que o Corinthians, na sua opinião? Nossa senhora. Não dá nem para comparar. É só uma questão de querer jogar, né? O Abel falou várias vezes, e eu concordo com ele, que ele está fazendo uma pré-temporada, né? O Palmeiras é melhor que todos aqui em São Paulo. O Palmeiras só tem um adversário no Brasil, o Flamengo. Ele é melhor que todos os outros. A gente não sabe o que é o Botafogo, né, que está agora montando o time, mas ele só tem um adversário no Brasil inteiro. Se ele jogar com o Cruzeiro, ele é favorito, com o Atlético é favorito, com o Grêmio é favorito, com o Internacional é favorito, com o Vasco é favorito, com o Fluminense é favorito, com todos, menos com o Flamengo, que é pau a pau. Então ele é favorito, claro que é, ele é bem melhor. Mas vamos ver o que vai acontecer, o que vai rolar. Acho que o Corinthians, em cima do que você falou, volta a jogar bem hoje, né? Hoje ele passa tranquilo, e aí volta até aquela coisa, a pegada, teoricamente, não sei se dá para ter um Corinthians e Palmeiras, mas se der, provavelmente será a final do campeonato, para mim, com o Palmeiras como favorito. O Estevão é um fator total de desequilíbrio. Ontem, quando ele fez aquele primeiro gol, eu olhei e falei assim, nossa, como é que o goleiro não pegou essa bola? Depois eu olhei por outro ângulo e pensei, nossa, como é que ele poderia pegar essa bola? Não tem jeito, né? O moleque é realmente sensacional, botou a bola debaixo do braço, como o Endrick que fez em outras oportunidades, botou a bola debaixo do braço e ganhou o jogo e faz total diferença. Não tem nenhum jogador como ele no Corinthians, não tem nenhum jogador como ele no São Paulo, não tem nenhum jogador como ele no Santos. O Neymar no auge, claro, é muito maior, muito melhor do que o Estevão. O Estevão não vai chegar no nível do Neymar, mas hoje a produção do Estevão é maior. Enfim, ele, né, é o cara que tem tudo para ser o melhor jogador do campeonato. Agora, o Flávio fez uma comparação agora que é pelo menos curiosa, Bruno. E aí eu vou passar também para o Bruno primeiro, depois para o Mauro. Ele diz, não tem nenhum jogador igual no Brasil. Não tem no Palmeiras, não tem no Corinthians, não tem no São Paulo. E aí ele pensou, não tem no Santos. Então, uma pergunta que eu faço. Hoje, o Estevão, para mim tá? Para mim é. Hoje o Estevão é melhor que o Depay e é melhor que o Neymar? Vamos considerar o Neymar com 50% ali da sua forma. Se o Neymar chegar a 60% da sua forma, vocês acham que o Estevão hoje, para decidir um campeonato paulista, ele tá à frente? Porque de nome não tem comparação.
É Neymar, Depay e depois o Estevão. Mas de bola, hoje, já dá para colocar o Estevão na frente desses dois? Assim, no momento, o jogador que atua no Brasil que joga mais bola é o Estevão. O Depay e o Neymar são jogadores mais velhos, né? E o Neymar voltando agora, né? O Neymar ficou praticamente 2 anos sem jogar, ou jogando muito pouco, né? Nesse período. Então, fica mais difícil. É claro que a carreira do Estevão só está começando, mas nesse momento ele, até pela condição física dele, ele é o que joga mais no Brasil. O Neymar o Estevão é um jogador que pode chegar a um patamar assim de um cara genial. A gente não sabe o que vai acontecer, mas ele tem talento para isso. O Depay nunca foi um gênio. O Depay é um ótimo jogador, mas nunca foi um jogador, um gênio, um jogador assim, top mundial. O Neymar, sim. O Neymar é um gênio da bola, um jogador brilhante, para mim um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. E sim, se o Neymar conseguir jogar 60%, aí é outra coisa. Isso aí ele ainda não atingiu. Ainda assim, é um jogador que tem uma capacidade de decisão absurda. Mas no momento, quem joga mais bola no futebol brasileiro todo é o Estevão, até pelas diferenças de idade e de condição física. Né, Mauro? A gente fala do Estevão e a gente fala assim com o encanto desse moleque. Eu até entendo, é que eu elogio muito, eu sempre falo que o Estevão é um grande jogador do futebol brasileiro, só que o segundo gol, pra mim, não foi golaço, como tem muita gente dizendo. Tem gente dizendo, foram 2 golaços. Foi um golaço e um outro gol, porque o outro gol, pra mim, dava pro goleiro pegar, mas muito dava pro goleiro pegar, mas não pegou, finalizou. E é isso que impressiona no Estevão. Ele dribla, ele dá assistência e ele finaliza muito. O Estevão, ele tem um chute muito bom, porque ele é pequenininho, parece que ele não tem uma varada, né? Aquela pancada, e ele chuta muito, ele finaliza muito bem. Agora, entrando nesse tema que o Flávio até levantou, Mauro, que eu aproveitei, hoje, você acha que o Estevão está acima do Depay e do Neymar? Se considerar não o Neymar de agora, um Neymar 60%. Se ele recuperar 60% do físico, o Neymar com 33 anos, já dá para colocar o Estevão como mais jogador que o Neymar no futebol brasileiro? Cara, falar o que do Neymar? O Neymar tá jogando no Campeonato Paulista, voltou depois de uma longa inatividade, ainda é um jogador imaginário. Ele faz um gol olímpico, uma jogada espetacular, que ele tem muito talento, mas jogar seguidas vezes, decidir jogos grandes, jogos decisivos, ainda não aconteceu. Pode acontecer? Pode. Agora, o que vai acontecer com o Neymar, não sei. O Neymar, para mim, ainda continua sendo um jogador imaginário. Tem uns bobos Neymarzetes aí que quando faz o gol olímpico, o cara manda mensagem, fala aí do gol olímpico. Fala, o gol olímpico, belíssimo, a gente falou aqui, mas ele precisa, o cara, ter uma sequência, pegar jogo grande. Não estou dizendo que ele não vai resolver, mas ainda não aconteceu. Vamos ver como é que vai ser, se ele vai suportar fisicamente uma sequência. Ele não joga regularmente há muito tempo. Além da lesão grave, eu sempre lembro aqui, no todo o período que ele jogou no PSG, ele nunca conseguiu fazer 30 jogos numa temporada. Então, há muito tempo que isso acontece. Lamentável, uma pena pelo talento que tem, mas é a realidade. O Estevão é um jogador que tem praticamente a metade da idade dele, com todo o caminho pela frente, tem um começo de carreira sensacional, como o Neymar também teve, quando era um menino de 17 anos, era super decisivo naquele Santos. E o Depay acho que é um jogador muito bom, não é um jogador de primeira linha no futebol internacional, aqui ele se destaca tecnicamente, mas também não está numa fase muito boa, né? Não voltou tão bem depois das férias. Acho até que o Depay entrega menos do que se espera num jogador tão caro, contratado por um clube que está todo encalacrado financeiramente, né? É para fazer mais. Caras que no Oscar, Depay, que vieram com essa banca toda, tem que ser muito mais decisivos do que são. Uma vez ou outra aparece ali e tal, mas é pouco ainda. Mas é o começo da temporada, então a gente tem que também ter um pouco de paciência. O mesmo vale para o Neymar. Ele vai ter, provavelmente, oportunidades em confrontos maiores, contra times desafiadores, tecnicamente melhores, de mostrar do que ele é capaz, né? Sempre com essa dúvida. A questão não é técnica, a questão é física, ritmo de jogo, longa inatividade, que são obstáculos para qualquer atleta. Mas são jogadores de situações diferentes. São 2 caras com mais de 30 anos e um garoto com 17, com todo o caminho pela frente, entendeu? Se você quiser comparar um dia, tem que esperar o Estevão parar de jogar, você olha para trás e fala o que fez o Estevão, o que fez o Neymar, o que fez o Depay, né? Aí você vai tirar uma conclusão, né? E aquela coisa, eu separo bem, a questão da qualidade técnica do atleta é aquilo que ele apresenta.
Você pode ter muita qualidade e não apresentar muita coisa, porque vive machucado, porque você não se dedica, porque você não está afim, ou sei lá o quê, né? E você pode, de repente, não ter tanta qualidade, mas até potencializar o seu futebol e com muita dedicação, com muito empenho, com muita entrega, com muito profissionalismo. Então, assim, comparar jogadores de faixas etárias tão distantes, eu acho que não tem muito sentido, né? Tem que esperar para ver o que o Estevão vai ser no futuro. O início de carreira dele é muito promissor, vai depender de como é que vai ser a adaptação dele na Europa, né? Já que ele vai para lá no meio do ano e tudo mais, como é que ele vai se desenvolver. A tendência, imagino eu, é que ele se desenvolva bem. Né? E também não vai ser de imediato, pode ser que ele fique um tempo no banco, num período de transição, como acontece hoje com o Endrick no Real Madrid, né? Que está ainda numa fase ainda de ganhar espaço e entrando bem no time. Pode chegar um momento que ele ganha a posição de titular no ataque, no lugar de alguém, ao lado talvez do Mbappé ou não. Pode ser o cara que entra sempre se o outro não estiver bem. Enfim, mas é tudo um começo. O Estevão ainda vai passar por essa fase quando for para a Europa. Aqui acho que ele já mostrou do que ele é capaz, mesmo sem ganhar o título brasileiro. Não foi por causa do Estevão que o Palmeiras não ganhou o Campeonato Brasileiro. Na verdade, foi por causa do Estevão que o Palmeiras teve a possibilidade de ganhar. Mas pro futebol atual, Mauro, pro futebol atual, você acha que o Estevão é mais jogador que Neymar e Depay? Se você tivesse que escolher pro teu time só para disputar a fase final do Paulista, você escolheria o Estevão? Claro, hoje, óbvio. Tem um garoto de 17 anos, 2 trintões aí, um que está machucado há um tempão, o outro que estava sem mercado lá fora, depois de uma temporada de lesões, veio parar aqui no Brasil. Não tem como comparar, pô. Óbvio. Por que o Chelsea não contratou o Neymar ou não contratou o Depay? Não, é isso que eu tô falando. Aí é pela idade, né? Pela idade total. É por tudo, é o pacote. Então, mas a comparação envolve a idade, tudo, o pacote inteiro. Eu prefiro esse jogador mais jovem, evidentemente, sem dúvida alguma. Não tem como comparar. O Estevão não tem 30 e poucos anos, né? Ele tem 17. Você não sabe o que ele vai fazer até lá. Ele pode ficar aquém, né, no futuro e falar, pô, que começo bom, não rendeu isso tudo, e pode jogar absurdamente, pode virar um grande jogador de futebol mundial, sei lá onde ele vai parar. Ele é muito bom, ele é muito novo. E ele é muito franzino, a tendência é depois ele ganhar mais corpo, ficar mais forte, vão trabalhar isso fatalmente, vai ficar mais forte, talvez mais rápido, aguentar mais os embates físicos, que ele vai precisar disso no futebol europeu, na Inglaterra, para onde ele vai. Então vai ter uma transição também, vai ter todo um período de transição e com o talento que ele tem, poder de decisão, que é muito importante, ele tem muito poder de decisão. Ele é um cara que resolve o jogo, sozinho, dando um passe, chutando para o gol, ele resolve o jogo. E chama responsabilidade desde novinho. Então é um jogador diferente, mas ainda com muita coisa para desenvolver. E a gente vai ter que ver como é que vai ser a adaptação. Você vê, o próprio Palmeiras está trazendo de volta o Vitor Roque. Cara, o cara bateu em 2 times na Espanha e não ficou. O cara bateu no Barcelona e não ficou. Passou pelo Betis, que é um time médio, também está saindo. Está deixando o Betis. Quando ele foi para lá, o que nós imaginávamos? Vai voar. Barcelona, Vitor Roque começou tão bem aqui no Brasil, na América do Sul, né? Vai voar por lá. Não aconteceu. Tem vários fatores que podem afetar isso aí. Não significa que ele não vai jogar bem, mas a gente não sabe, não dá para ter uma certeza absoluta depois do que aconteceu lá. É a expectativa agora olhar, observar e ver como ele vai sair, se ele vai de fato conseguir corresponder. O Estevão me parece assim, pelo talento que tem, é difícil que não dê certo, mas só o tempo vai dizer, né? Porque às vezes acontece, o jogador se machuca, não se adapta, tem tantas coisas, tantas variáveis aí envolvidas, né? O Estevão, que eu estava falando, só trazendo os números dele aqui, tá? Ele deixou esses 2 gols, né? Entraram aí para uma conta que ele não igualou o Endrick. Falta 1 gol para ele igualar o número de gols do Endrick pelo Palmeiras, sendo que ele tem 25 jogos a menos do que o Endrick. Dando aqui esses números. O Endrick, ele tem 25 jogos a mais com a camisa do Palmeiras. Se for somar participações diretas em gol, somando assistências, o Estevão tem 7 participações a mais. Então o Estevão ele já tem 7 participações a mais em gols que o Endrick. Gol, ele tem 1 a menos. Dando aqui esses números impressionantes do moleque com só 17 anos. São 57 jogos pelo Palmeiras, 41 como titular, 30 participações em gols, em 57 jogos, 41 como titular, 30 participações em gols, 20 gols marcados, o Endrick tem 21, 10 assistências,
Então, é muito impressionante o que faz esse moleque. O Abel Ferreira, ele falou sobre essa situação do Estevão, ele falou do que representa o futebol do Estevão hoje, né? Vamos ouvir o que falou o treinador do Palmeiras. Mas eu acho que nós fizemos um jogo que seria difícil para ser fácil, não é? Parece que foi fácil agora, não é? Parece que é fácil. Primeiro, dar os parabéns pela excelente campanha que fez o São Bernardo dentro do nosso grupo e que nos dificultou e muito. E nós sabíamos que é uma equipa experiente, pesada, agressiva. Como disse, fez um Paulistão espetacular, inclusive acabando no segundo lugar da geral. E sim, dentro de um jogo coletivo que fizemos, tivemos o Estevão ao seu melhor nível, em 2, 3 finalizações fez dois grandes golos, podia ter feito outro, aliás, mas é isso, vocês gostam muito de falar da parte individual. Ela, quando se insere no espírito coletivo da equipa, e vocês viram ele a vir defender, fazer um carrinho aqui na lateral para vir ajudar o Rocha a defender, e foi por isso que pagaram por ele 60 ou 70 milhões. É o que diz o Guardiola, não é? Eu sou tão bom quanto bons são os jogadores que eu tenho comigo, e portanto eu também sou um felizardo por poder ter o Estevão e desfrutar dele, como já disse várias vezes, até meio do ano, e depois, quem sabe, num lado qualquer, se tiver a oportunidade de poder ser treinador dele. O Abel Ferreira rasgando aí os elogios ao Estevão, e o Estevão também falou, tá? O Estevão falou, né, depois do jogo, depois de fazer esses 2 gols na vitória por 3-0, ele disse o seguinte, colocando aí a arte na tela: a sensação é de retribuir tudo que o Palmeiras me deu. Eu posso fazer isso dentro de campo, então tento me esforçar a cada jogo. Às vezes não vai dar num jogo, mas posso ajudar em outro, correndo, fazendo gol, dando assistência. Essa é a minha gratidão pelo Palmeiras, dando o meu máximo em campo. Fico muito feliz por estar ajudando o Palmeiras a passar de fase. Fomos resilientes, viemos de uma classificação difícil. Agora conseguimos classificar. Sair com uma vitória importante diante de um time difícil. Só tenho a agradecer a Deus. Vamos para a semifinal. Se Deus quiser, vamos estar na final também, disse o Estevão.